TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Parou, não começa nada de os 10 mil deles, tá tudo errado. Eu vou explicar por quê. É porque, a partir de hoje, nós não temos mais 10 mil reais. É rir pra não chorar, eu sei. Mas, depois de um ano de projeto, nós começamos em maio de 2020, nós estamos, então, praticamente prestes a completar 2 anos, se você der uma forçadinha. É ou não é? Os 10 mil já não são mais 10 mil. Nós temos humildes, vou até pegar aqui pra eu não me emocionar, tá? 9 mil, como é que é? Aqui, ó. R$9.890. Os 10 mil já chegaram quase a 15 mil. E pela primeira vez neste projeto, que é reality, é pele no jogo, skin in the game, nós temos os 10 mil abaixo dos 10 mil. R$9.890. É, Carlos Castrucci, 2022 poderia ter começado mais leve, mas não foi o caso. A encomenda tá complicada e a gente vai explicar, vai dividir com a galera. Eu tenho certeza que a nossa dor, ela é muito semelhante a qualquer dor que o investidor que está muito atento aos fundamentos das empresas está sentindo nesses últimos meses de Bolsa Brasileira, em especial do segundo semestre do ano passado para cá. Só que essa dor só está se acentuando e a gente vai falar muito sobre ela. Bem-vindo, bom ano para nós, apesar das perdas. Fala, Léo. Então eu acredito que é muito importante mesmo o episódio, principalmente num momento como esse, porque essa dor eu imagino que é de todo investidor que não está só alocado em renda fixa ou Petrobras e Vale, né? Nos demais, então seja empresas estrangeiras, seja empresas da economia doméstica ou cripto, todo mundo está sofrendo muito nesse começo do ano, né? Tava fazendo uma analogia na minha cabeça aqui, que, assim, eu acho que fica mais difícil ainda esse começo de ano pro investidor, porque começo de ano é aquela época que você tá com esperança renovada. Exato. Né? Aí quando você renova a esperança, vem o primeiro dia, você toma um uppercut no estômago, depois, segundo dia, um cruzado no queixo, depois um direto no nariz no terceiro dia. E aí você já tá contra as cordas e nem já tá na primeira semana do ano, né? E aí a gente precisa de muita inteligência emocional pra conseguir manejar esse tipo de situação. É, assim, se a gente tivesse que fazer um histórico do projeto, nós veríamos os 10 mil reais naquele primeiro episódio de maio de 2020 e nós veríamos esses 10 mil atingindo quase 15 mil num determinado momento ainda de 2021, quando nós chegamos a quase 15 mil reais, ou seja, quase 50% de rendimento. E aí a gente começa a entrar num período mais sombrio da Bolsa, em que essa valorização, esse rendimento, ele começa a ser perdido e, repito, pela primeira vez a gente tem uma reversão frente ao capital inicial desse movimento nosso na Bolsa de Valores, agora são R$ 9.890. A gente vai se aprofundar muito em macroeconomia, em fundamentos e naquela nossa conversa de sempre, e você pode participar pelo WhatsApp da TC Rádio ou pelo chat no YouTube para fazer parte desse grande diálogo aqui que a gente vai mediar pela TC Rádio ou pela sua plataforma de podcasts predileta. Mas uma pergunta que eu acho que passa pela cabeça do investidor que nos ouve e passa pela minha como investidor é a seguinte: Carlos, a gente não devia ter colocado um pouco desse dinheiro no bolso quando a gente atingiu quase 50% ali de rendimento nos 10 mil a quase 15 mil reais? Porque a gente não colocou e esses 15 mil foram derretendo até menos de R$ 9.900 agora. Para o ouvinte que tem essa dúvida, qual que é a resposta que você pode passar? Bom, Léo, eu vou tentar separar o racional aqui em algumas vertentes, porque não é um racional simples, né? Primeiro eu vou falar da questão de alocação em ações, de uma forma geral, com o objetivo de valorizar o seu patrimônio no longo prazo, né? Então eu tô falando de exposição ao mercado de ações. E aí a primeira pergunta que eu faço é, aí que eu vou pegar o caso de um investidor real, que eu acho que o Reality Cast ele serve muito para isso também, né? Então, assim, um investidor que começa com 10 mil reais na bolsa, se ele chegar a 15 mil reais, mudou alguma coisa na vida dele? Sendo bem pragmático, claro que 5 mil reais vão fazer boa diferença para vários brasileiros Brasil adentro, mas o Carlos aqui tá sendo bem frio, né? Do tipo, é uma mudança substancial de patrimônio, de realidade? Não, não é, né?
Exato, então, porque quando a gente está falando aqui dos investimentos, está falando para realmente mudar o patamar do patrimônio ao longo do tempo, né? E quando a gente fala de um retorno de 50% em cima de 10 mil reais, ou qualquer coisa que seja, né? Mesmo que seja 100 mil para 150 mil, o patamar de riqueza da pessoa não mudou ainda, né? Então, quando a gente fala de investimento em ações, e que aqui é o foco desse programa, quando a gente fala de longo prazo, de longuíssimo prazo, a gente não está buscando 50%, a gente não está buscando 100%. A gente está buscando multiplicar o nosso patrimônio por diversas vezes ao longo do tempo. Para isso a gente precisa de tempo. E aí tem a conta que eu faço, que é a conta de padeiro, que eu sempre falo, bom, o retorno que eu uso para fazer essa conta eu quero ter um retorno real anualizado durante a minha vida de 10% ao ano, tá? Então, só para fazer em termos reais aqui, as questões estão descontando a inflação. Quer dizer, acho que houver ao longo do tempo 10% de rentabilidade no ano ao longo de vários anos. E acima da inflação, né? Então, Sim. Rentabilidade real. Bom, a cada 7 anos, mais ou menos, nessa conta, eu vou dobrar o meu dinheiro. Então, bom, se eu chegar ali daqui a 28 anos, para fazer uma conta redonda, né? Então, em 7 a gente dobrou. Em 14 a gente quadruplicou. Em 21 a gente multiplicou por 8. Em 28 a gente multiplicou por 16, entendeu? Então a gente estaria por exemplo, de 10 mil reais para 160 mil reais. Isso é uma diferença. Não os 50%, não o 10 para 15, entendeu? Essa é a diferença que a gente busca e por isso que numa estratégia com visão de longo prazo não faz sentido você ficar reduzindo e aumentando exposição à bolsa o tempo inteiro. Você tem que determinar o quanto você vai ter em bolsa. E a partir dessa determinação, você vai manter esse patrimônio lá sempre com essa proporção, tá? Então, esse é o primeiro ponto que vale destaque. Então, valeria zerar ou reduzir posição? Nesse ponto de vista, não. E aí tem um outro ponto de vista, falando mais de curto prazo, que aí a gente acaba ficando um pouco míope, que é o seguinte. Dado que a gente vai ter esses 10 mil reais em ações, né? Que é o nosso caso. Quando chegou ali nos 15 mil reais, mais ou menos, não é que a gente não colocou dinheiro no bolso. Na verdade, a gente colocou dinheiro no bolso das empresas que a gente considerava como caras, só que a gente ainda enxergava empresas baratas e por isso a gente comprou empresas baratas. O que aconteceu é que o que a gente ganhou dinheiro dos 10 até os 15 foram com algumas empresas. O que a gente está perdendo dos 15 até os 10 aqui de novo são com outras empresas que a gente enxergou que estavam baratas e agora a gente enxerga que estão mais baratas. Então, não necessariamente a gente não colocou dinheiro no bolso, é que a gente está olhando a carteira de uma forma geral e a bolsa de uma forma geral vem cedendo desde quando a gente atingiu aquele pico. Basicamente, isso aí, em uma expressão, é a tal da gestão ativa na carteira. Ou seja, os papéis em que a gente tinha uma posição e que num determinado ponto, talvez ali quando chegamos a 15 mil reais no patrimônio desse projeto, no nosso entendimento passaram a ficar caras, essas posições foram reduzidas ou até zeradas. Esse dinheiro foi para o caixa da gestora, no caso, né, da gestão ali do Carlos, que é a Roa Asset Management, e ele pegou essa verba e realocou ou alocou em outros papéis cuja simetria estavam muito maiores do que aqueles dos quais ele saiu. É exatamente isso. E é um movimento constante como gestor que o Carlos faz. Em momentos de volatilidade, ele tem que fazer com mais frequência. Em momentos de menos volatilidade, ele pode se dar o luxo de espaçar mais. Mas é revisitar as teses, revisitar preço, contrastar com valor e ver o que há de realização possível ou reposicionamento possível e o que não precisa ser alterado. De repente pode até ser intensificado. Eu acho importante que a gente, logo de sair da abra a conversa com essas duas perguntas, porque intuitivamente elas vão ocorrer na cabeça dos investidores que nos acompanham aqui no projeto e é o que a intuição de qualquer ouvinte, acredito, vá fazer e mediar. Quero mandar um grande abraço aqui pro Alberto Tomás, ele manda o seu boa tarde a todos pelo chat do YouTube, assim como eu também quero agradecer aqui o nosso DDD11, o Super Sidney, também tá com a gente aqui no Minuto a Minuto os 10 mil deles. A gente conversa, bate esse papo aqui nesse episódio que é o primeiro de 2022, no momento em que a Bolsa, ela tá vivendo uma leve recuperação, nesta quinta-feira, nós falamos ao vivo desse dia 6 de janeiro, aqui da TC Rádio, mas que na segunda-feira patinou, terça-feira patinou e ontem patinou também. Só que ontem patinou em função de um documento muito esperado pelo mercado, a ata do FONC, que basicamente confirma
uma velocidade mais alta para a redução dos estímulos e já fala em elevação dos juros, normalização da taxa de juros por parte do Federal Reserve, o Banco Central Americano, a partir de março, com uma intensidade que o mercado não exatamente estava enxergando. Sabia-se de redução de estímulos, sabia-se de queda de liquidez global, sabia-se de elevação de juros nos Estados Unidos, não era nenhuma grande novidade, mas a intensidade, o tom, a maneira com que a ata do FONC traduziu tudo isso, despertou certo desconforto no mercado. E a gente viu o Ibovespa sofrer. Carlos, quando eu olho para 2022, eu vejo um risco fiscal inerente a qualquer governo que tem interesse em reeleição, é o caso do Bolsonaro. Eu vejo um risco político em função das eleições apenas em si. Cada declaração, cada mudança de direcionamento vai penalizar ou glorificar algumas classes de ativos, alguns setores, segmentos econômicos mais, outros menos. E há um risco global de liquidez que, convenhamos, não tende muito a mudar a parada neste ano. A inflação não é mais classificada como temporária, ela já é classificada como estrutural, não só nos Estados Unidos, como também em outros países fortes da Europa, o que deve, sobretudo depois dessa ata, inspirar que a política monetária desses países seja mais firme, rigorosa e que os juros se elevem mais. Então você tem um problema de liquidez que deve se estender ao longo de todo o ano. Com tudo isso na mesa, quando a gente volta a olhar para a Bolsa, ainda mais com esses óculos dos fundamentos, e várias empresas estão entregando ótimos resultados a despeito do preço de tela delas, qual que é a expectativa que você cria? Porque agora esse bode na sala da ata do FONC é uma novidade. A nossa conversa no final do ano passado já falava de risco fiscal e político, mas o risco de liquidez concreto nesses moldes também não pode ser desconsiderado, né? Perfeito, Léo. E assim, essa questão do aperto de liquidez, eu até acho que eu já comentei em alguns episódios, é o risco que eu enxergava como principal risco para o mercado. E mesmo quando a gente falou da questão do ciclo de mercado, né, que eu expliquei aqui que na minha visão a gente está num ciclo de baixa do mercado brasileiro, isso significa que a probabilidade de ganhar dinheiro no mercado brasileiro é maior do que a de perder e assim em diante, mas que o principal risco poderia vir do exterior, e o principal risco, na minha visão, sempre foi a questão do enxugamento de liquidez, e ele está se concretizando, né? É claro que assim, a gente tem que entender algumas coisas, né? Primeiro a questão da intensidade e segundo a questão da novidade, né? Então assim, o FONC, lá, a ata do FONC trouxe que a gente deve ver um aumento de juros antes do esperado, né? Talvez com uma intensidade um pouco maior do que a esperada. E a gente deve ver também uma redução no balanço do Fed, né? Ou seja, o Fed não só vai parar de comprar títulos, como ele deve passar a vender um pouco dos seus títulos. Isso foi uma novidade para o mercado, pegou o mercado de surpresa e o mercado fica apreensivo num momento como esse. Por quê? Porque o mercado surfou grande parte desse movimento de alta, e eu estou falando dos mercados de uma forma geral, né? Principalmente mercados com pouco fundamento hoje, né? Muita expectativa futura e pouco fundamento hoje, que é o caso, por exemplo, de empresas de tecnologia menos maduras, com múltiplos elevados, como é o caso do mercado de cripto, por exemplo, entre outros mercados que negociam sem um valor presente alto, né? Hoje em dia, a gente pode dizer assim. E então, o que acontece? A gente teve essa novidade, tem o susto, você ativa o botãozinho, um pânico moderado ali no mercado. Agora, tá, então a gente sabe da novidade, a novidade já tá aí, já foi colocada. Segundo ponto agora que é fundamental é a intensidade desse movimento, tá? Por quê? Porque, bom, a gente tá falando de aumento de juros nos Estados Unidos, né, agora. Mas a gente tá falando de um juros que tá entre 0 e 0,25, né? Então, bom, vai subir até 1, vai subir até 1,5. Sabe, até que ponto isso pode impactar efetivamente os fundamentos da economia e até que ponto isso só não é um problema para liquidez, né? E o fundamento se mantém preservado. A gente está falando de uma taxa de um Treasury Yield lá de 10 anos que passou de 1,5% para 1,7%. Mas um Treasury Yield de 10 anos na casa de 2% ainda é um patamar super saudável e baixo, inclusive é o patamar que eu trabalho na hora de fazer os meus modelos. Eu nem uso 1,5%, eu uso 2%. Então, falando de taxa de juros, enquanto o Banco Central americano mantiver taxas de juros abaixo do patamar de 2%, tanto no curto prazo quanto no longo, que ele faz através da compra de títulos e do manejo das expectativas do mercado, para mim a situação está controlada, a gente não tem que se preocupar muito. Agora, se a gente começar a ver os juros excedendo a casa dos 2% lá fora,
isso principalmente o longo, né? Porque o curto deve demorar um pouco mais para chegar num patamar como esse. Aí sim a gente pode começar a se preocupar efetivamente com impactos na economia em empresas que também têm valor presente, né? Não só empresas que surfaram muito o movimento de liquidez e mercados que surfaram o movimento de liquidez. Isso falando de juros, Léo. Aí a gente tem a questão do enxugamento do balanço do Fed, né? Que é a venda de títulos. Isso. Isso daí, assim, o Fed já tentou fazer isso em outras ocasiões, né? E o que ele faz muito é sentir... Até o pessoal brinca que o Fed Balão tem... de ensaio? Ele vai sentir o mercado, né? Ele vai sentir até onde ele pode ir. Porque o pessoal até brinca, e eu acho que tem um fundamento de verdade, que um dos pilares do mandato do Fed é manter o S&P subindo, né? Então... e assim, é claro que não, assim, na teoria não faz parte, mas é claro que assim, isso influencia as decisões do Banco Central, assim como influencia de qualquer banco central do mundo. Claro, né? Se você vê claro. sua bolsa caindo, teoricamente é uma sinalização de que as coisas não estão indo bem. É. Então eu acho que o Fed já soltou a bomba, né? Ainda nem começou a fazer a venda dos títulos, né? Para ver como que o mercado absorve isso. E na hora que começar a vender os títulos, ele vai sentir muito bem o ritmo, quanto isso impacta no mercado ou não. Se estiver impactando demais, ele pode voltar atrás, que foi que ele fez, acho que entre o final de 2018 e o começo de 2019, ele já tentou fazer esse movimento. Então, isso acaba não me preocupando muito ainda, tá? Falando em ativos que têm fundamentos sólidos. Agora, para ativos que surfaram muito, de novo, a questão da liquidez pura e somente, esses ativos podem acabar sofrendo um pouco mais e demorando mais para recuperar, né? Porque assim, na hora do fluxo vendedor, tudo pode cair junto, mas na hora de voltar, provavelmente, num cenário de menos liquidez, volta o que tem fundamento e o que dependia mais da liquidez talvez não volte tão cedo. Assim, a tua leitura, eu resumiria. Houve uma enxurrada de liquidez que foi exigida diante da crise da pandemia. Essa enxurrada contagiou vários ativos, boa parte deles, inclusive aqueles ocos, que não tinham uma solidez ou um valor intrínseco que justificasse o quanto de dinheiro que foi irrigando cada um deles. Beleza. E aí, na hora da euforia, subiu meio que tudo. Começa a deseuforia quando essa torneira começa a fechar. E esse problema de liquidez tende, num primeiro momento, se eu entendi bem o teu ponto de vista, a afetar tudo, de um jeito generalizado. Você tem uma crise da estopeira, todo mundo dando stop, está diminuindo o fluxo, aí a queda é generalizada. Só que no retorno dos fluxos compradores, os fluxos tendem à racionalidade de considerar as empresas que têm algum valor agregado, que têm fundamentos mais sólidos do que aquelas que surfaram o oba-oba. É essa a leitura que você está passando para a gente. Perfeito, Léo. Assim, até só para não dar margem para a interpretação de que eu estou falando que, por exemplo, que cripto não tem fundamento ou que a empresa de tecnologia não tem fundamento, eu estou falando assim, empresas que já entregam valor hoje, tá? Porque assim, cripto é expectativa, empresas com múltiplos altos de tecnologia são expectativa de lucros futuros, né? Expectativa de muita coisa no futuro. Assim, grande parte do valor dessas empresas ou desses mercados está na expectativa de que no futuro eles vão entregar alguma coisa. E eu acredito que com o enxugamento de liquidez, o que vai ser mais valorizado é o que entrega valor hoje. Cara, aí eu vou tentar resumir aqui, para quem não acompanhou no Expresso da Tarde, o Corleta, ele contou a fábula dos macacos. É uma história que conta uma analogia para explicar a pirâmide. Você já ouviu falar nela, não? Não. Cara, olha essa história. Diz que um grande empresário chegou ali numa aldeia qualquer e falou, olha, eu tô precisando de 5 macacos. Eu vou montar, sei lá, um zoológico, qualquer coisa, e eu preciso de 5 macacos. E aí os caras que cuidavam da aldeia falaram, então tá bom, a gente consegue capturar esses 5 macacos aqui na floresta e cada um sai por 10 moedas. Aí o cara falou, não, beleza, eu pago as 10 moedas. Os caras foram lá, caçaram os 5 macacos, entregaram 10 moedas cada, 50 moedas ficaram lá com a aldeia, o empresário foi embora. Passou um tempo, ele retorna e fala, olha, é o seguinte, tá um sucesso danado, as pessoas estão vendo, eles se adaptaram muito bem lá no zoológico, eu preciso de mais 5 macacos. Assim, olha, tudo bem, a gente pode caçar os outros 5 macacos, mas agora são 20 moedas. Ele falou, não tem problema, eu vou pagar 20 moedas nos 5 macacos. Tá bom. Aí os caras vão lá na aldeia, caçam na floresta mais 5 macacos e agora o empresário arca com 20 moedas para pagar por cada um. Ele vai lá, leva, vai para o seu empreendimento, passa mais um mês, ele retorna para a aldeia. Fala assim, olha, o sucesso está espetacular. Eu vou fazer o seguinte, eu quero de novo macacos. Aí os caras da aldeia olham ali um pro outro e falam assim, putz, bicho, mas olha, vai ser mais difícil, tá? Não, faz o seguinte, não precisa ser para agora. Caça aí os macacos, eu volto daqui a 6 meses, porque eu vou fazer uma viagem internacional,
E aí eu vou pagar 50 moedas por cada um desses macacos. Aí eu, tá bom, beleza, tchau, tchau, tchau. Aí o cara que cuidava do zoológico, malandrão, soube do interesse do patrão dele em uma nova compra de macacos, entrou em contato com a aldeia e falou, vamos fazer o seguinte, eu vendo pra vocês os 10 macacos que estão aqui no zoológico por, sei lá, 30 moedas, e aí quando ele voltar, vocês vendem por 50 moedas, todo mundo fica feliz, eu fico feliz aqui, vocês ficam felizes aí, qualquer coisa. Aí os caras da aldeia toparam, beleza, tal. Aí passaram 6 meses e o empresário não voltou. Ou seja, pela expectativa de valorização que os caras tinham em torno, no caso aqui dos macacos, os caras acabaram topando várias condições que não se concretizaram. E essa bolha acabou estourando, porque não houve efetivação de nenhuma compra, aquilo ficou meio que a ver navios, e aí quanto de dinheiro inflacionado que não rolou numa operação cujo valor real não existiu, não apresentou. Então assim, é uma história que eu aprendi com o Corleta, ele contou aqui para toda a nossa audiência no Expresso da Tarde, que eu acho que ajuda a ilustrar bem o que você está querendo separar, que é joio do trigo, ou seja, empresas, ativos que têm uma entrega de valor já no hoje, em comparação com aquelas que prometem entregar. E não é problema prometer entregar. Muita empresa prometia entregar e de fato entregou. E conseguiu. Perfeito. Mas o problema são as várias que prometem entregar e algumas que não serão capazes de entregar, pelo menos não com as expectativas que já foram lançadas e impulsionadas por esse excesso de liquidez. Perfeito, Léo. Muito boa essa fábula. E realmente é isso. Eu chamo isso de outro nome, né? Que é a teoria do mais esperto, né? Então, assim, sempre tem o esperto achando que, né, em mercados de excesso, né? Sempre tem o esperto sabendo que o ativo tá caro, mas que ele acha que ele é mais esperto que o próximo, então ele vai comprar porque ele acha que ele vai poder vender pro próximo por um valor mais alto, né? Então é comprar porque acha que o preço vai subir, não comprar porque acha que tá barato, né? E eu acho que a tese do macaco, no final, esses índios fizeram a mesma coisa, né? Só bom, ó, eu já vendi os outros bem baixinho aqui, mas se o empresário falou que tá disposto a comprar por 50, ele é mais eu sou mais inteligente que ele, eu compro por 30 e depois vendo por ele para 50. Só que esse comprador uma hora não aparece mais quando o movimento acabou. E aí quem comprou por último acaba morrendo com o negócio na mão. É bem por aí, né? Quer dizer, em nenhum momento os índios aí nessa história se preocuparam em medir o real valor ali do macaco para ver uma precificação que fosse minimamente saudável, justa ou pelo menos condizente. E aí é bem ganância, né? Acho que a palavra é essa, né? É o tal do, você é mais esperto que você, vou ganhar mais do que você. E aí a ganância vai tapando mesmo o olhar, é bem diferente da ambição. E invariavelmente a gente conhece o final da história. Você está curtindo o primeiro capítulo da nossa jornada em 2022, nesse ano que se desenha bastante difícil e que, para além do risco fiscal e político, passou a ter com ainda mais solidez o risco de liquidez, sobretudo depois da ata do FONC, que deve inspirar aí boa parte dos posicionamentos dos bancos centrais mundo adentro. Carlos, vendo o balanço, e que é importante que as pessoas saibam que a gente tem um registro não só da semana passada para essa, mas também da retrasada, certo? A gente tem aqui 15 dias, quase, né, registrados nessa fotografia. E o que a gente vê nessa fotografia, para você que está chegando agora? Os nossos 10 mil, eu abri destacando, já são 9.890, pela primeira vez abaixo do patrimônio inicial, o recuo foi de 6,4%. Neste mesmo período, o Ibov recuou 4%. Essa certa discrepância que há, pro bem e pro mal, né, Carlos? Quando a gente sobe, a gente costuma subir mais do que o Ibovespa. Quando a gente cai, a gente também costuma cair mais do que o Ibovespa. Continua com aquela mesma resposta? É porque o Ibov está mais exposto a commodities e a gente nem tanto? É isso, Léo. Assim, a gente está vendo isso, o desempenho da carteira nos últimos períodos. Grande parte dele pode ser justificado justamente por essa diferença de alocação entre o Ibovespa e a carteira com relação a commodities, né? Então, para quem acompanha já há mais tempo, a gente tem uma política ESG onde a gente não investe em indústrias intensas em carbono. Então, Petrobras, Vale, siderúrgicas, empresas de frigoríficos e assim diante não fazem parte do nosso universo de investimento. E essas empresas, quando você soma, elas fazem parte, acho que mais ou menos de 30%, 40%, acho que mais ou menos uns 30% da composição do Ibovespa, né? Como essas empresas desempenharam muito melhor do que a média no último ano, né? Principalmente com a queda nas indústrias ligadas à economia doméstica, isso acaba justificando essa diferença de performance, principalmente nessa semana agora, né, que a gente tá vivendo. Porque assim, a gente tá vendo essa diferença na carteira, que caiu 6,4 contra o Ibovespa, que é o 4, mas se você pegar a semana
a última semana de 2021, o nosso desempenho foi relativamente superior ao do Ibovespa, tá? Então, o que está prejudicando mesmo, efetivamente, é o desempenho nesses 3 primeiros dias de 2022. Então, segunda, terça e quarta, onde quem mitigou grande parte das quedas do Ibovespa foram as empresas ligadas à economia doméstica, principalmente Petrobras e Vale, né? Quando a gente pega o restante, a gente vê vários setores vários índices setoriais caindo 10% para mais, né? E às vezes eu faço essa observação na cobertura diária aqui, né? Falo assim, olha, o Ibovespa está subindo 0,40%, mas só a Vale está subindo 2,15%. Então, cuidado para não estender essa fotografia positiva a toda a Bolsa, porque a Vale está puxando muito o índice para cima. Carlos, diga. Não, até eu ia falar, acho que assim, até vale para cobertura e uma curiosidade para os investidores de uma forma geral, um indicador, um índice, tá, da Bolsa Brasileira, que ajuda a entender melhor o desempenho do mercado. Se você quiser excluir a performance de Vale, Petrobras, empresas assim, gigantes, de commodities com intensas em carbono, é o índice de carbono eficiente da B3, e CO2 da B3. Tem cotação e tudo. E aí eu acho que isso ajuda muito o investidor a entender qual que é o desempenho da Bolsa. O investidor não precisa ter uma política ESG nem nada, mas só para entender qual que é o desempenho na Bolsa, da Bolsa, sem considerar essas indústrias que pesam muito no Ibovespa, né? Esse índice de carbono eficiente, ele tem uma alocação relativa em Petrobras, acho que mais ou menos uns 7 ou 8% em Petrobras, mas já não tem Vale, que representa 15% do Ibovespa. Então, acaba refletindo de uma forma mais real o desempenho do Ibovespa sem considerar Vale, por exemplo. Interessante, hein, Carlos? Muito legal. A gente pode começar a monitorar mais de perto, sim, essa fotografia e esse índice. Agora é o seguinte, alguns investidores, analistas, gestores com que a gente tem conversado, têm dito que o setor de commodities, pelas razões até que você expôs, tanto de volume de negociação, quanto também pelo repasse mais fácil que existe de pressão inflacionária, é um setor defensivo para o momento turbulento da Bolsa. O mesmo em relação aos bancões tradicionais, que ficaram muito descontados a despeito do valor que geram já no presente. Os bancões eu sei que estão na nossa estratégia com bastante força. As commodities, elas têm qual peso? E se você não acha que é o caso de um desvio tático, dada essa turbulência, para aumentar a posição nas commodities, claro, diante de empresas que façam sentido para o teu olhar fundamentalista. Eu sei que Suzano era uma das empresas em que, salvo engano, nós tínhamos posição, pelo menos até o final do ano passado. Conta pra gente, Carlos, o quanto que faz sentido um desvio tático para uma proteção, um caráter mais defensivo diante dessa volatilidade, ou se, com o foco de médio e longo prazo, não é exatamente isso que inspira a cautela na tua parte na hora de gerenciar os recursos. Não, perfeito, Léo. Primeiro, eu acredito que faz sentido esse racional das empresas de commodities como empresas que, de certa forma, ajudam a proteger a carteira e a diversificar o risco da carteira também, né, em conjunto com bancões. Eu acho que faz sentido, sim, a questão do desvio tático, né? A grande questão assim, primeiro, a gente tem a nossa alocação em bancões hoje, devido às movimentações da Bolsa, já atingiu 21%, né? Que ela está aumentando, porque está tudo caindo, os bancões estão subindo um pouquinho, então aumentou um pouco, é 21% em bancões. E commodities, a gente está com 8% da carteira em commodities. 7% da carteira em commodities, mais ou menos. A principal posição só não é Suzano, é Klabin, né? Klabin. É da mesma indústria. Que é celulose. Isso, celulose. A gente tem uma posição relativamente boa em Klabin. Assim, o retorno de Klabin ainda é positivo na minha visão, tá? Mas não é tão atrativo quanto das outras empresas, mas só que o risco é menor, está mais exposto. O preço da celulose, que está ligado à economia chinesa também, principalmente, e a China parece que está retomando já de novo, né? Então a gente tem Klabin e tem uma posição pequena em CBA, né, que é a Companhia Brasileira de Alumínio. E essas duas indústrias, essas duas empresas, elas contribuem, assim, elas fazem parte do movimento de redução das emissões de carbono e do movimento de melhora das expectativas de mudança climática do mundo. Então a gente tem essas duas empresas na carteira. O que acontece aqui Klabin, ótimo, assim, é uma empresa que é uma mid-cap, que acaba não sofrendo muito com questão de fluxo e assim em diante, que tem ajudado a proteger a carteira. Só que CBA, aí até, abrindo aqui, é um dilema que eu tenho, tá? Porque, olhando por fundamento, é uma empresa que faz total sentido ter na carteira, e poderia até aumentar, porque o retorno esperado para mim na empresa tá mais atrativo do que de Klabin, por exemplo.
Só que a empresa tem um volume de negociação relativamente baixo. Então, o que acontece? Como a gente está vivendo esse movimento técnico absurdo de venda muito forte, quando a gente tem uma empresa com pouca liquidez de mercado, nem pouca, né? Mas não sendo uma blue chip, né? Uma empresa com muita liquidez, essa empresa, por mais que o fundamento seja sólido e por fundamento, seja um hedge para a carteira, por diversificação de risco, pela crise de liquidez não é. Como que está acontecendo agora, ele cai junto com todo mundo, entendeu? Então, e cai mais, né? E cai mais. Então, por isso que é uma posição que acaba ficando pequena na carteira hoje também e faz com que a gente não tenha uma exposição maior a commodities hoje. São os dilemas da vida. Por exemplo, aí eu já vou mandar um abraço aqui pro Super Mica lá de Curitiba, acompanha bastante toda a programação da TC Rádio, não é diferente com os 10 mil. Ele toca em Pets. E eu sei que Pets é uma das companhias que você monitora. Olha, no acumulado dos últimos 15 dias, Pets perdeu 20,8%. 20,8%. Quando você, que já entendia que a empresa estava barata antes desse senhor tombo, olha para isso aqui, a tua vontade é aumentar a posição em Pets. Eu ia perguntar o que explica, mas eu acho que não é esse o verbo, porque não é explicar, né? É uma queda generalizada que afetou Pets, talvez pela menor liquidez, a menos que você me traga algum fato que justifique uma sangria tão grande assim de 20%. Mas a Pets está oferecendo ainda mais potencial de entrada e retorno. A simetria só se escancarou mais. Perfeito, assim, Léo, chegou um ponto aí onde já não tem mais como justificar nem por... aumentou juros longos, aumentou qualquer coisa, sabe? Deteriorou o fundamento. É fluxo, não tem jeito, assim. O fluxo vendedor tá muito forte. É a questão, assim... aí, tudo teoria da minha cabeça, tá? Então eu não tenho nenhum dado para comprovar. Mas tá com muita cara esse começo de ano de que, trazendo junto com o final do ano passado, de que os fundos eles tinham resgates para pagar, né? Tipo agora, nesse começo de mês, principalmente que novembro foi uma época muito ruim, né? E a maioria dos fundos é D mais 30. Só que, como a gente estava para fechar o ano, os fundos seguraram e até compraram papel para tentar segurar a cota, sabe? Porque, tem ano fechado é uma época emblemática. Passou o ano, o pessoal tá desesperado para liquidar para pagar os resgates, assim. Eu não sei se isso é real, mas é uma teoria que na minha cabeça faz sentido, entendeu? Então, os fundos que já precisariam estar liquidando posições ao longo da última semana de dezembro seguraram em sua maioria para não afetar a cota dos seus fundos de fechamento de ano. E agora que já está começando o ano e eles têm que pagar esses resgates, estão fazendo esse movimento de venda. E aí quando você soma isso, a questão do FONC, mais a incerteza fiscal, mais esse monte de bagunça que a gente está vendo por aí, o fluxo fica muito, muito forte para baixo. E Pets, essa é a única justificativa, tá? É fluxo vendedor e é um papel que ainda é uma small cap, né? Então já não tem tanta liquidez. E chegou num ponto onde os fundos estão tendo que vender todas as posições que eles acreditam, mas que tem menos liquidez, justamente para pagar resgate e ficar com uma carteira mais conservadora, né? Então, mas a tua tese é de que os fundos quiseram dar uma segurada para sair melhor na foto, certo? No final do ano. Porque se eles tivessem vendido, a cota provavelmente teria sido penalizada ainda mais para baixo. E aí a fotografia de final de ano ficaria pior. Isso é legal, né, da galera entender. O fundo, aqui pensando nos fundos que tem ali os gestores, você tem o fundo com um certo mandato. Tem lá uma volatilidade que esse fundo está disposto a manejar, a enfrentar, uma rentabilidade que ele promete entregar. E aí, para melhorar a fotografia de modo a casar com esse objetivo, alguns fundos usam de recursos, longe de serem aqui ilícitos, não é esse o ponto, mas usam desses recursos para aproximar a fotografia e o dado consolidado do ano ao objetivo que se comprometeu a atender, a contemplar. Essa é a tua teoria, quer dizer, e agora, na primeira semana útil de 2022, os fundos estão indo atrás daquilo que não fizeram no final do ano passado, realizando posições, oferecendo aí de volta a chance que alguns clientes de repente estavam interessados em ter as suas cotas de novo no bolso. É por aí? Isso. É uma teoria que eu assim, que na minha cabeça ajuda a justificar essa mudança de comportamento entre o dia 30 e o dia 3, né? Que não mudou muita coisa nos fundamentos, efetivamente, da economia ou da bolsa para justificar esse movimento acentuado, seja na bolsa, seja na curva de juros também. Então, assim, isso para mim pode fazer sentido. Pode ser que seja só uma teoria da minha cabeça, mas faz sentido. Mas em teoria, o tempo vai passando e o episódio rende. Por exemplo, o Rafael, DDD 66, conversa com você diretamente e diz o seguinte: olha, eu tenho uma teoria diferente. Fundo com semestre perdido deixa a cota sofrer.
melhor bater o mercado depois para ganhar o bônus. Bom, você com a tua bagagem, Carlos, pode complementar aqui o Rafa que participa com a gente. O DDD dele é o 66, grande Rafa, também acompanha a programação da TC Rádio. Fico muito feliz com a tua participação aqui nos 10 mil deles. Ele contempla a nossa conversa aqui. Estratégia de crescimento saiu de 50 para 30, isso ele escreveu mais cedo, mas a mensagem de agora é essa. Eu tenho uma teoria diferente. Fundo com semestre perdido deixa a cota sofrer. Melhor bater o mercado depois para ganhar o bônus. Faz sentido aqui o ângulo dele? Assim, é tudo teoria, né? Então os dois podem estar certos, mas assim, a única coisa o único ponto ali que eu discordo, que a questão é o seguinte, os fundos, quando o bônus ele vem a partir da taxa de performance, né? E para cálculo da taxa de performance, você tem uma coisa chamada marca d'água, tá? Então, o que é a marca d'água? Então, imagina que a minha cota tá a 2, tá? Então, vou pegar até o exemplo dele. Aí, imagina que no final do semestre passado, a minha cota poderia fechar a 1,5 se eu liquidasse as posições conforme eu teria que liquidar, mas como eu quis segurar a cota foi para 1,7, tá? Tá. Então ficou em 1,7, assim, caiu menos. Ficou um pouco mais bonita na foto. E aí vamos supor que ao final desse primeiro semestre, a nossa cota vai de 1,7 e volta para 2, tá? Ok. Tá, só para pegar o raciocínio. O que acontece? Bom, a gente teve uma valorização da nossa cota de 1,7 para 2. Sim. Só que a nossa marca d'água é onde é o all-time high da cota, entendeu? É o 2. Então, mesmo que a sua performance tenha ido de 1,7 para 2, você não tem taxa de performance aqui, entendeu? Então, tanto faz se o seu all-time high foi 2 e se o seu fechamento do semestre passado foi 1,5 ou 1,7 e fecha esse semestre agora em 2, tanto faz, você não vai ganhar taxa de performance do mesmo jeito, entendeu? Por isso que eu acho que não faz sentido essa questão de deixar a cota sangrar mais no semestre anterior para depois conseguir um bônus nesse semestre, porque de qualquer forma, se a sua cota não ultrapassar 2, você não ganha bônus. Você só ganha bônus depois que ultrapassar dos 2. Olha aí a resposta do Rafa aqui já em tempo real. Ele falou, eu não sabia disso, achei que era semestral. Boa! Olha aí, Rafa, tá vendo? É por isso que é legal conversar aqui com o Castrucci e os nossos contribuidores todos do TC. Agradecendo a firme audiência que a gente vai tendo, mandando um abraço aqui pro Alberto Tomás, pro Juliano Merlugo, pro perfil Pensando Sobre, todos fiéis ouvintes internautas da programação da TC Rádio, acompanhando os 10 mil deles. Aliás, contem aí pra gente como é que tá a performance de vocês nesses primeiros... esses primeiros dias de 2022. Como é que tá aí? Se fosse uma marmita... Daria com qual gosto? Azeda pra caramba? Aquela coisa que não apetece muito? Ou vai dizer que tá doce? Ah, quero ver. Duvido, hein? Marmita doce aí? Duvido. Nesse clima azedo que tá 2022, olha... Se bem que eu tava conversando com o Maurício Ferrão, o Ferrão, ele faz o Caminhando com o Ferrão, é um dos contribuidores do TC, um querido amigo, um abração pra ele, inclusive. E ele conseguiu, Carlos, impressionante, em 2021... 100% de performance. 100%, bicho. Quer dizer, colocou 10 mil no começo do ano, 20 mil no final. Colocou 50 mil, 100 mil, dobrou. Simples assim. E depois de errar a mão, ele mesmo reconhece, ele estava com uma estratégia muito equivocada até a primeira metade, me parece, do primeiro semestre. Aí ele muda completamente a mão, entende que o dólar ia estressar, tinha pistas nessa direção, começa a aportar mais em frigoríficos, aposta mais na exportação e basicamente assenta a tese dele nessa valorização da moeda americana ante a brasileira e consegue virar o jogo. Pô, uma performance espetacular. E o Ferrão, diferente da nossa escola aqui, ou da escola do TC School, em grande parte, o Ferrão é o cara do curto prazo. Ele está muito atento às ondas que se formam no oceano para que ele consiga surfar um dia após o outro, uma semana após a outra. É diferente do racional de um cara fundamentalista que está apostando mais no médio e no longo prazo, com base nos fundamentos das companhias, né? Perfeito, assim, um retorno espetacular, o perfil é diferente, não só de operação, mas também perfil de risco, né, que é muito importante o investidor ter em mente, assim, pelo que eu conheço o Ferrão só de ter conversado uma vez com ele, mas por tudo que ele apresenta, ele me parece ser muito competente na atividade de trading, né, mas o que a gente tem que entender é que um cara como esse, ele mesmo falou, ele chegou a perder, ele quase quebrou na pandemia, né, então... Verdade. Assim... Um cara muito bom e com um psicológico muito forte, ele conseguiu sair disso, porque o cara é bom. Agora, se você não é tão bom quanto ele, você assume a mesma quantidade de risco que ele,
você pode acabar saindo do jogo, né? Então isso é muito importante ter em mente também, né? O cara, ele é um profissional muito competente no que ele faz com o dinheiro dele, mas a estratégia é uma estratégia que tem mais risco embutido. Eu perguntei pra galera como é que tava a performance. E aí eu pensando sobre, foi lá e registrou aqui no chat do YouTube. Não é possível que seja só em 2022, na verdade, não é. Ele já tá pegando aqui um período acumulado que me parece ser desde o final do ano passado. Ele falou que em Oi ele tá com menos 30. Mas também Oi, hein, pensando sobre, aí você tá chegado num mico, hein. Aí Magalu, a tua dor é a de muitos investidores, porque Magalu, apesar do Carlos sempre ter defendido aqui, enquanto esse projeto está vigente, que ela estava com múltiplos exagerados, nunca negou que é uma boa empresa, uma empresa saudável, que entrega, que traz resultados, mas sempre defendeu que estava esticada, o preço estava maior. E aí o tombo foi espetacular, né? É um tombo espetacular com a ironia do adjetivo aqui. Mais de 70% de marcha ré em 2021. Pensando sobre, registra aqui que está com menos 45% em Magalu. E aí, ele gosta de uma emoção? Não é possível, eu acho que ele tá sacaneando aqui. Ele falou que ele também tem posição em CVC. Ele falou que tá com recuo de 70%. Por que eu tô falando que ele gosta de emoção? Porque você pensar em aéreas ou então companhias que dependem de circulação de pessoas, ainda com o risco de pandemia, putz, é complicado. Então ele assumiu, me parece aqui que foram, sobretudo Oi e CVC, os papéis mais ousados que ele usou para compor a carteira. E o tombo foi grande em relação a eles. Agora, a Magalu, eu acho que dos três, é o papel assim que mais surpreendeu a galera, né? Quem seria capaz de cravar, no começo de 2021, que a Magazine Luiza ia derreter mais de 70%, Carlos? Não, assim, eu acho que eu vou fazer algumas observações aqui, né? Primeiro, eu imagino que muito investidor deve estar com o psicológico abalado nesse começo de ano, né? Ainda mais vendo que, assim, por mais que a bolsa esteja caindo, sei lá, 4%, alguma coisa do gênero, carteira de muita gente está caindo mais de 10%, né? 10%, 11%, às vezes até perto de 20%, dependendo da concentração da carteira e dos setores que investe. E aí, assim, fica uma dica de psicologia aqui, ó. É muito mais... dói muito mais você perder sozinho do que você perder com a manada, né? Então, o que você faz? Aproveita e que, assim... Olha alguns gestores que você acredita que são bons, que você acha que os caras são competentes, e vai ver a performance dos fundos deles no começo desse ano, porque também vai estar ruim, e isso vai te ajudar a, de certa forma, mitigar essa sensação de que você está errando e está errando sozinho, tá? Então, eu acho que essa é a primeira dica. E com relação a Magalu, assim, você até colocou muito bem, que eu sempre falei que Magalu, assim, é uma baita empresa, mas estava com múltiplos caros e caiu aí 70%, mas... Via que também via que estava com múltiplos baratos também caíram 70%. Americanas, que também estava com múltiplo relativamente barato, também caiu 70%. Então é o setor inteiro que sofreu muito, né? Não é só a Magalu porque estava cara, é o pessimismo com o setor de uma forma geral. É verdade. Mandar um abraço aqui pro Gilson Pitts, DDD 47. Já mandou um boa tarde aqui, tá digitando. Vamos ver o que é que vem. Pensando sobre... Eu acredito mais na Oi do que em Magalu. Tá dando risada aqui. O Pensando Sobre no chat do YouTube. Mas eu ia falar o seguinte, ó. Você tá falando, pega a referência de gestores ou profissionais de mercado e vai ver como é que foi a performance dos caras. Ó a notícia que eu separei aqui para complementar o senhor. O lendário Fundo Verde, que tem retorno acumulado de mais de 18.300% desde a sua criação em 1997... registrou uma rara queda anual. O fundo caiu 1,1% em 2021, após sofrer com apostas em ações brasileiras e passar por um dos meses mais difíceis de sua história em outubro, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. O fundo se recuperou após um turbulento início de quarto trimestre, subiu 2,1% em dezembro. De qualquer maneira, no consolidado, caiu. A outra única vez em que o fundo terminou um ano no vermelho foi em 2008, quando recuou 6,4% em meio à crise financeira global. O fundo é gerido pela Verde Asset Management, que é comandada pelo veterano Luiz Stuhlberger e tem o Credit Suisse como acionista minoritário. Carlos Castrucci, se o Luiz Stuhlberger, com a amplíssima liquidez que ele carrega no Fundo Verde, atravessou apenas a segunda vez na sua história de Fundo Verde uma queda, dada a turbulência do que foram as águas de 2021, imagine outros investidores que não têm metade da experiência, da bagagem, da intuição e da sensibilidade
Assim como do repertório que esse cara tem e do acesso que ele tem, porque é um alto trânsito, imagina. O cara é uma referência de mercado. Então acho que ilustra bem ou complementa bem essa parada que você trouxe de benchmark, de ter uma referência. Quer dizer, pega os gestores aí, dos mais gabaritados, e você vai ver que foi um ano muito difícil para geral, né? Perfeito. E assim, aí quando você pega um Verde da vida, né? Não só o Stuberger, é que o Stuberger principalmente, mas a equipe do Verde de uma forma geral, você para pensar assim, primeiro eles são um dos melhores do Brasil, né? Em leitura de cenário, né? Começa por aí. Então eles são, assim, as cabeças-chave, algumas das cabeças-chave para ler cenário e se posicionar de acordo com esse cenário. Outro ponto, o Verde, ele tem um mandato muito mais de curto prazo, né? Verdade. Curto prazo, assim, de 12 meses. Ele é um fundo multimercado, com benchmark de CDI. Então, se você pega, num ano como 2021, um fundo verde que tem um mandato para ganhar dinheiro em 12 meses e que é o melhor leitor, um dos melhores leitores de cenário do Brasil, tendo um retorno negativo, você vê que realmente não foi um ano elementar para o investidor de uma forma geral, né? Mandando um abraço então agora pro Gilson Pitts com a história completa, porque ele tava mandando um recado aqui. Ele, boa tarde, Ferrão da Embaixada de Santa Catarina é o cara, acerta todas. Gilson Pitts de Blumenau, Santa Catarina. Um fã do Ferrão que vai estar com a gente aqui, viu, meu caro? Ele vai conversar com a gente, Gilson, ainda nesse 2022, logo mais. Me parece que em fevereiro a gente já vai conseguir, final de janeiro, início de fevereiro, a gente já vai conseguir a participação do Ferrão aqui nos nossos 10 mil deles, um grande cara. E ó, no chat do YouTube, o Pensando Sobre mostrou ser um dos nossos, porque ele é um cara mais fundamentalista. Ele complementa a nossa conversa registrando aqui, o negócio é esperar, eu invisto nas teses. Ele coloca teses em letras garrafais aqui, ou seja, ele apenas está revelando que ele é um cara fundamentalista. Ele tem essa perspectiva de encontrar simetrias e esperar até que o fluxo toque nos papéis em que ele apostou e aí preço e valor convergem. Claro que e o mercado está aí para isso, né? Se de fato ele tem posição em Oi, em Magalu, em CVC, e é um cara coerente, espera-se que ele tenha uma tese por trás de cada uma dessas companhias. Não significa que ele é um ruim investidor por causa dessa performance. É possível que ele tenha uma posição bem pequena em Oi, porque ele entende que ali há uma chance de assimetria gigante se a coisa destravar para Oi. Então, por isso que é muito relativo. A questão é qual que é a dose de risco, qual que é a proporção, como é que você está distribuindo a fatia da pizza, e isso faz todo sentido. O Hugo Leonardo Braga chega aqui, Carlão, para você complementar também. Ele vai lá e escreve: Leozinho, tamo firme aqui, mas cash 3, vamos a menos 51% agora, rapaz. O mesmo na carteira geral de 2021. Olha o meu xará Hugo Leonardo Braga. Teve que segurar aí uma fotografia amarga. Menos 51% no consolidado de 2021 para ele. A empresa sempre entregou, então fechei e sigo. Tá aí, ó. O Leonardo falando de cash, ele entende que cash é uma bela empresa, gosta de Melios e teve que lidar com menos 51%. Isso que você falou do psicológico é fundamental, hein? O que tem de gente, porque a gente tem visto em 2021, muita gente experimentando a bolsa pela primeira vez. E muita gente entrou, os caras entraram achando que, beleza, pô, não, imagina, você põe dinheiro aqui, pega mais ali na frente. Pô, não é assim. O jogo é muito complicado, você tem que se preparar, tem que ter disciplina e tem que ter um preparo emocional gigante. Não é qualquer um que consegue segurar uma baita de uma pancada dessa. O que tem de gente assustada, achando que a bolsa não é lugar mais de ninguém, é cassino, é loteria, e tá errado, é uma leitura equivocada, né, cara? Léo, e assim, é uma coisa que eu já, assim, eu brinco que eu gosto de criar teorias na minha cabeça, né? E uma teoria que eu criei já faz um tempo, que é o seguinte: qual que é o papel da análise fundamentalista, né, para o investidor? É te dar conforto na hora que tá tudo azedando, entendeu? Porque a hora que tá tudo azedando é a hora que você tem o fundamento para se ancorar, e aí que o saber o quanto vale o que você comprou, ou pelo menos ter uma estimativa do quanto vale o que você comprou, vai fazer a diferença. Porque na hora que os preços estão subindo, você tá na alegria ali, né? Só sobe, você compra um, vende outro, busca o que tá subindo mais, assim diante, você não se preocupa com o fundamento, não sabe quanto vale. Mas a hora que o negócio aperta, que começa a tocar na ferida, se você não sabe quanto vale o que você está comprando, se a sua referência é só preço, aí você se desespera e normalmente você acaba tomando a pior decisão possível, que é sair muito perto das mínimas ou nas mínimas, né? Por isso que eu reforço, a sua estratégia pode ser mais de trade, pode ser mais de curto prazo, de 3, 6 meses, mas saber o que você está comprando, né? O quanto aquilo lá pode valer, né? Isso faz muita diferença pro seu conforto psicológico. E mesmo sabendo, você vai ficar se
se questionando o tempo inteiro. Você falando, pô, será que eu tô certo? O que eu não tô vendo? O que eu tô fazendo de errado? E isso faz parte da atividade, tá? A gente tem que fazer isso porque muitas vezes a gente tá errado também. Mas você saber o quanto vale vai fazer a diferença para você não tomar decisões equivocadas. Carlos, deixa eu registrar outras participações, a galera tá interagindo bastante com a gente, eu vejo aqui, o Alexandre, DDD 31, alô, Minas Gerais, e na foto de perfil, ele tá com o escudo do Galo, deve estar feliz pra caramba o Alexandre, é mais um daqueles que admiram, acompanham o Ferrão e se sentiram aqui tocados a participar do programa depois do depoimento que a gente trouxe, registrando a belíssima performance dele, tá aqui, Ferrão, o melhor. Boa, meu querido, um abração pro Ale e pra toda a galera que acompanha a embaixada lá de Santa Catarina. E o Ferrão, que também tá ouvindo o nosso programa, acompanhou o trecho e escreveu aqui: muito boa tarde, amigos da TC Rádio. Obrigado por citarem a minha performance em 2021. Não corri riscos demasiados. Apenas preparei em julho de 2021 uma carteira defensiva visando o ano de 2022, cujo cenário político promete ser muito desafiador. A fórmula: hedge em BOVA11 e carteira apenas com exportadoras. Maior posição em que ele apostou, JBS. Então ele traz aqui o detalhe, é uma leitura bem interessante, né, de cenário. Sim, sim. Não, pô, ótima leitura. E aí ele conseguiu, então, antecipar parte desse estresse que está muito colado a 2022 através desse racional já no segundo semestre de 2021. A gente está basicamente, brincadeira, já são 3h52. Temos, 6 minutos aqui para terminar o programa, correu muito rápido. Agora, em cima do que você separou de highlights dos últimos 15 dias para nossa carteira, estamos com R$ 9.890, falamos de Pets, que foi a maior baixa no período acumulado, e Bradesco teve a maior alta, 2,4% neste mesmo período. Bancões, que estão baratos, você está falando há um tempo já que estão, que tem um valor já concreto e entregam, você está falando já há algum tempo que fazem. E os resultados assim têm dito. De todos os bancões, há uma corrente que prega que o Banco do Brasil estaria mais descontado que o Bradesco. Mas, de outro lado, a mesma corrente reconhece que os riscos são maiores com o Banco do Brasil. Tua leitura é a mesma? São os dois bancos que a gente tem na carteira, né? Hoje a gente ainda está maior em Banco do Brasil e menor em Bradesco, mas os dois que compõem esses 20% da nossa carteira. Na minha visão, efetivamente, os dois estão baratos. O Banco do Brasil realmente está... Assim, Banco do Brasil é gritante, tá? O preço hoje em dia. Só que a gente está num ano eleitoral, né? A gente sabe que por mais que o fundamento do Banco do Brasil não será alterado esse ano, e pode ser pouco alterado independente do governo, né? Até porque essa é uma reflexão que eu estava tendo esses dias, assim, o Banco do Brasil ele é uma das estatais que tem menos chance de intervenção, né? Porque... Pô, você tem, além do Banco do Brasil, você tem a Caixa, que é banco estatal, e você tem o BNDES também, que é um banco estatal, né? Então, não tem muito por que você mexer no Banco do Brasil, sendo que você tem esses outros dois que você tem eles inteiros na mão, né? Você não tem a capital aberto na bolsa. Então, eu acho que o Banco do Brasil é o que tem menos chance de ser utilizado como um meio para fazer politicagem, né? Eu acho que essa que é a grande questão. Só que, ano eleitoral, volatilidade à tona, os investidores tendem a fugir de risco, então... Banco do Brasil acaba aumentando o seu risco em ano eleitoral e por isso que é bom monitorar de perto e não concentrar demais em um banco como esse. Hoje ele ainda é uma posição relevante na nossa carteira, ele representa 11% da nossa carteira, mas assim, é algo que conforme a eleição vai chegando perto começa a dar cada vez mais um desconforto e se os outros bancos estiverem baratos também, como é o caso de Bradesco, às vezes pode valer a pena abrir mão de um pouco de retorno, né, para preservar ali a volatilidade e o risco do fundo. Mandando um abraço aqui para o perfil Company Invest, que faz uma reflexão importante, legítima aqui no chat do YouTube. Ele vai lá e pontua os desafios que uma pessoa física tem ao investir em comparação com um investidor institucional e até aventa aqui a possibilidade de pouco trânsito com informações mais interessantes que a pessoa física não tem, né, em comparação com o investidor institucional. E aí eu vou trazer a pergunta feminina aqui da nossa audiência, Solange, DDD 11, fala de São Paulo. Solange, obrigado, um beijo. Ela pergunta se na nossa carteira, com toda essa leitura difícil e cenário complicado, desafiador, a gente tem small caps, porque ela escreve assim, vocês falaram muito de risco de liquidez, as small caps passam por isso. Ainda assim, algumas estão muito baratas e têm ótimo potencial. Vocês têm alguma na carteira? Temos, Carlos? Tem, a maioria da nossa carteira tá em small caps hoje, tá? Porque uma coisa é o risco de liquidez na questão do fluxo vendedor, tá? Outra coisa
É o risco da falta de liquidez que pode fazer com que o fluxo comprador não volte para ativos que não têm os fundamentos sólidos hoje. Quando a gente fala repete isso aí, repete essa diferença que eu achei importante. Tá. Vai de novo. Uma coisa é assim, a gente está vendo a retirada do... Uma coisa é o fluxo na venda, né? Então a gente está vendo a retirada de estímulos, a redução da liquidez global. Sim. E isso, somado a esse movimento de venda forçada que a gente está vendo no mercado brasileiro, tem levado a cotação das small caps a caírem muito mais do que as cotações das large caps, por exemplo. Perfeito. Tá? Só que é a teoria que eu estava fazendo, que eu estava discorrendo aqui no começo do episódio, que eu falei que essa redução de liquidez pode fazer com que vários ativos não voltem no momento que o fluxo comprador voltar, né? Porque são ativos onde grande parte do valor deles, né, está na expectativa de entregar alguma coisa no futuro e não no que as empresas entregam hoje. Isso não vale para muitas small caps, tá? Porque muitas small caps já entregam bastante valor hoje, então eu acredito que é só uma questão de estancar as vendas para elas voltarem, o fluxo vendedor, para elas voltarem a surfar um movimento de alta. E efetivamente, assim, as small caps hoje, se você olhar por fundamento, as que têm fundamento, elas ficaram mais baratas quando comparadas com os seus pares que são large caps, né? Então a gente está bastante posicionado em small caps. Isso tem ajudado bastante a explicar a performance do fundo que tem sido inferior ao Ibovespa nos últimos períodos, né? Porque as small caps com esse fluxo vendedor estão sofrendo muito. Mas eu estou bastante confiante com o fundamento. Se você tem uma visão de longo prazo para sua carteira, aí eu acho que é um momento onde vale a pena comprar as small caps que você vê como com bons fundamentos e bom potencial de valorização. Pô, a gente viu o Pets ontem caindo 8%, eu acho. Ou Panvel ontem caiu 8%. Pets aí já caiu 20% em 2 semanas. A gente viu a Ambipar, que é uma posição que eu gosto bastante da empresa, do fundamento da empresa, não tem nada a ver com situação econômica, e assim, com macro de uma forma geral, né? Uma empresa que atua num segmento praticamente sozinha e ela tem bastante solidez. Ela caiu no dia que o Banco Inter estava caindo pra caramba, provavelmente porque o cara do Ponta Sul estava tendo que liquidar a posição em Ambipar. Então, isso significa que o Ambipar ficou ruim? Não, mas ela caiu 8% naquele dia. Então, assim, elas sofrem mais com a cotação nesses movimentos de estresse, mas, de novo, se você tem convicção nos fundamentos, espera que uma hora volta. 3h57, estamos chegando ao final, agradecendo a Solange e a tanta gente que participou conosco nesse dia 6 de janeiro, aqui com os 10 mil deles. Olha, Carlos, eu acho que vai dar tempo dessa última pergunta aqui, que chegou, deixa eu registrar, o DDD é o 18, DDD 18 é o João, que está aqui com a gente. Ele participa e pergunta: Carlos, de todos os papéis que hoje estão na carteira dos 10 mil deles, qual te parece ser o que mais carrega risco? E aí eu acho interessante a pergunta dele, porque tem vários papéis que estão com assimetrias favoráveis, me parece que todos os que você selecionou, mas de repente um é mais perigoso do que o outro. Qual que é hoje o papel com mais risco dentre aqueles que nós temos no portfólio, na sua percepção? Essa é difícil, hein? Bom, eu acho que assim, os casos que tem mais risco na nossa carteira hoje, né, que a gente pode colocar, são, por exemplo, Cogna, que ainda precisa voltar a entregar resultado, né? Então é um papel que tem um risco embutido na questão de fundamentos. Via, porque, assim, por mais que Via esteja barato, e eu acredito que o potencial de retorno é muito grande, está atuando num mercado que é super competitivo, cada vez mais competitivo, então a empresa tem que conseguir se sobressair e entregar resultado, senão é uma empresa que pode continuar sofrendo aí nas suas cotações. E uma posição que representa 0,5% da nossa carteira, e é por isso que ela representa 0,5% da nossa carteira, que é Mobile, né? Que é aquela empresa de e-commerce de imóveis, que é uma posição irrisória justamente porque o risco de execução da tese de investimento é muito relevante. E aí vale até, vou fazer esse adendo, assim, para quem está investido principalmente em empresas techs brasileiras que fizeram IPO no ano passado, é muito importante você fazer essa análise de, assim, o risco da tese ser confirmada ou não, tá? Porque muitas empresas vieram para o mercado ainda no estágio muito imaturo do ciclo de negócio, né? Com muita chance de dar errado. Se der certo, multiplica por 10, 20 vezes a cotação. Mas a chance de dar errado ainda é relevante. Então, todos esses papéis que as pessoas estão muito posicionadas são techs, esses podem acabar sofrendo mais, principalmente nesse momento de aversão ao risco, porque essas empresas vão demorar para entregar resultado, se entregarem resultado. Então, dificilmente o investidor vai optar por comprar esses papéis nesse momento, sendo que você tem papéis que já entregam fundamentos hoje e que estão baratos também.
A gente tá chegando ao final desse primeiro episódio de Os 10 Mil Deles em 2022. Vai ser um ano muito desafiador. Eu vou precisar de 5 fígados para aguentar as perdas aqui, mas eu tenho certeza que vai ser mais um ano de muito aprendizado com o mercado, com a bolsa e com a escola fundamentalista. Vale registrar que pelos próximos 2 programas, ou pelas próximas 2 quintas-feiras, o Carlos tirará as suas merecidíssimas férias, vai dar uma descansada, uma viajada, e com isso os 10 mil deles dá uma estacionada também. Nosso dinheiro continua trabalhando, ele vai deixar a tese aquecida, mas a gente volta a conversar ao vivo, não na semana que vem, na próxima quinta, dia 13, nem na do dia 20, mas do dia 27 de janeiro. Dia 27 de janeiro estaremos de volta. Então, Carlão, meu irmão, aproveita muito, descansa, dá aquela esparada na cabeça, porque o ano promete, já começou com bordoada. Um abração e até o dia 27. É isso, Léo. Então agora eu tô saindo, vou dar uma descansada, mas com o olhinho sempre no mercado, né, pra ver o que tá acontecendo. Mas, ó, eu tenho uma notícia boa aí pros investidores. Normalmente quando eu saio de férias o mercado sobe, tá? Eu volto, cai. Então, eu vou viajar amanhã. Compra amanhã e vende antes de eu voltar, tá? Porque provavelmente você vai ganhar dinheiro. Não, brincadeira, não é uma recomendação de investimento. Mas, bom, no dia 27, então, estarei de volta aqui pra comentar mais sobre a nossa carteira e como que ela correr ao longo desse tempo e trazer, claro, atualizações das nossas teses. Até lá, um abraço. Valeu, Carlão, tamo junto. E você que tá ligado na TC Rádio, continua com a gente, porque vem aí o Expresso da Tarde, a cobertura campeã do fechamento de mercado, com Mariana Galvão, Diego Kerber, Gabriel Medina, o Super André Dias, que tá aqui, aniversariante recente, o Andrezão. Ô, louco, assoprou as velhinhas aí. Mais um ano maravilhoso pra você, viu, Andrezão? Merece, nosso parceiro aqui de caminhada na TC Rádio. Obrigado a todos, um grande abraço, até mais, saúde, juízo. Tchau. Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que faz o seu tempo render. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.